origem essa planetária da humanidade, como também do aspecto espiritual do homem e do universo. Agora as luzes novamente, apagando, tá? O caso Carran e a origem do homem. Ou seja, naquele momento que surgiu justamente o caso dela, o caso de 76, ocorrido em janeiro de 76, passaram-se alguns meses, na verdade, alguns anos, eu tive acesso a, vamos dizer assim, a história, parcialmente, inicialmente a partir do programa Flávio Cavalcante, mas vamos falar alguma coisa rápida antes disso aqui, tá? Só para comparação. Aqui vocês estão diante da referência ao caso mais famoso da história da ufologia mundial, o caso que envolveu o casal Barney e Betty Hill, em 61, sequestrados, levados a bordo de um UFO, e tiveram uma interação bastante razoável, justamente com alienígenas razoavelmente assemelhados aos chamados símbolos, mas não eram exatamente os gregos, aparentemente, né? E é o caso que trouxe o aspecto abdução, ou contato direto com alienígenas, para, vamos dizer assim, a mídia de uma forma direta, objetivamente falando, e de maneira definitiva. Chegou-se a publicar matérias, inclusive naquela época nos Estados Unidos, depois que correram o mundo, essas mesmas notícias, que até uma das origens prováveis dos UFOs estavam descobertas a partir da experiência desse casal, né? Eles foram levados a bordo, a nave pousou na verdade antes, né? Já existe uma certa similitude ou semelhança na parte inicial do caso, do casal americano, com o caso depois de Bianca e seu ex-companheiro, em 76 aqui no Brasil, porque, do mesmo jeito que no caso da Bianca, ela de início viu o que parecia ser, na visão dela, naquele momento inicial, apenas um balão, né, de coloração vermelha alaranjada, amarelada, o casal também dos Estados Unidos presenciou a mesma coisa, só que aquele balão foi se tornando mais intenso em termos da sua luz, até que de repente apareceu uma nave claramente dimensionada que pousou e o casal, na verdade, seguiu frente a frente a estrutura do gelo. Tanto o Barney quanto a Betty já viram os sinais de tripulantes, como vocês estão vendo aqui na reconstituição, e ele saiu do carro, a Betty permaneceu ainda no carro. E quando ele saiu do carro, logo depois ele notou, a partir de solicitação da própria esposa, que já viu sempre lá de fora, né? O Barney tentou ainda voltar para o carro, mas rapidamente eles mentalmente foram controlados e depois levados a bordo, só que aí a memória acaba. Só foi recobrada entre nós. Agora, por que eu fiz questão de começar com esse caso aqui? Né? Que vocês têm um casal, com fotos da época. Os seres tinham mais ou menos essa tipologia. Tá? Aqui o mapa que a Betty Hill conseguiu desenhar dentro da nave e permitiu a identificação do ponto de origem justamente da nave ou daquela civilização. Seria o planeta que orbitaria esse sistema de estrelas aqui no canto direito, Zeta Retículo 1 e Zeta Retículo 2, a cerca de 36, 37 anos-luz da gente. Tá? Na hipnose ela conseguiu desenhar o mapa que havia sido mostrado para ela, do qual faz parte aqui, faz parte ali na parte superior do Sol. Tá? Bom, a gente já botou esse caso em detalhes aqui, e aqui a gente vem mesmo para o caso. Como eu falei, eu tomei conhecimento do caso, assistindo como boa parte do Brasil naquela época, o programa Flávio Cavalcante, o saudoso Flávio Cavalcante. Foram semanas inteiras de expectativa, eu me recordo plenamente, a gente aguardando o próximo final de semana, quando o casal voltaria para trazer novas informações. E o assunto foi tratado com extrema seriedade pelo Flávio, que não acontecia, em termos da ufologia, com muita frequência naquela época nos programas de TV, de outros canais. Né? O que aconteceu? Né? O fato aconteceu, como eu falei, em 76, mas como é que foi que essa história começou? Nas declarações dadas naquela época, eu chamo a atenção para um detalhe. No programa Flávio Cavalcante, como a Bianca depois pode até confirmar, havia uma amostragem, uma apresentação dos detalhes básicos do caso e como o fato aconteceu. O sequestro do casal, onde eles estavam, mas na verdade não havia um aprofundamento com a passagem das informações, que eu considero justamente a parte mais fundamental de toda a história, né, que me fez realmente mergulhar nesse tipo de área da ufologia. Não havia um aprofundamento, como eu ia colocando, do que foi passado em termos de informações. Né? As pessoas não tinham essa ideia, mas eu me lembro como fosse hoje, Bianca, que vendo Flávio Cavalcante na última vez ou na penúltima vez,
em determinado momento, o seu ex-companheiro, ou ela, realmente não me lembro exatamente quem foi naquele momento do programa, disse assim, que aqueles seres estavam para nós como nós estamos para eles. Isso poderia não dizer muito para quem estava assistindo, mas como eu já estava buscando aquele tipo de interação entre o passado misterioso da nossa humanidade e aqueles seres, tá, que nos visitavam, a gente já sabia desde longa data, e esses seres, no caso do casal da Bianca, tinham a forma humana, apesar de uma estatura mais avantajada em alguns detalhes mais particulares, isso foi fundamental para que eu ficasse mais ligado ainda na experiência da Bianca, esperando ter a oportunidade de ter mais informações para seguir em frente. Eu não estava errado, quando eu tive acesso à maior parcela da história, ainda não divulgada na mídia, vamos dizer assim, não especializada, a coisa realmente se confirmou. Que vocês têm ela, tá, num congresso aqui em Curitiba, eu acho que o Rafael, tá, eu tive a chance de conviver e ter muito mais contatos com a Bianca do que com o seu ex-companheiro. Tá? E uma das coisas que eu chamei sempre a atenção, até para os meus colegas, que já era a hora naquele tempo, há muitos anos atrás, de nós começarmos não só a validar ou não os casos de abdução ou de contato direto com essa planetária a partir das informações provenientes aparentemente desses casos, mas que deveria se dar realmente um tipo de aprofundamento maior em cima desse teor desses casos. Porque as pessoas se preocupavam muito em definir se o caso era verdadeiro ou não, e depois ficavam por isso mesmo. As pessoas não tinham uma busca, não apresentavam uma busca. E o que existe por trás disso? Por que isso está acontecendo? Essa que foi a importância fundamental para a minha pessoa e para outras pessoas que resolveram seguir esse meu caminho depois, aqui no Brasil, em relação não só ao caso da nossa amiga aqui presente, como de outros que vieram também depois. Né? Aqui vocês têm uma das reconstituições ou ilustrações do Carran. Né? Ele tinha olhos, como vocês estão vendo aí, né? E tinha a forma basicamente humana. Né? E o primeiro caso, ou melhor, o primeiro aspecto da história, que essa sim já era mandada, já era passada no programa, né, do programa Flávio Cavalcante, foi aquele aspecto espiritual da realidade não material do universo. Né? Eu me lembro que num determinado momento, num desses programas, a própria Bianca disse claramente o seguinte: o Carran tinha dito para ela que ele, Carran, não podia falar com ela matéria, só podia falar com ela espírito. Ele se colocou dessa maneira. Né? Ou seja, havia naquela época, como ainda há hoje, muita resistência de colegas meus, entenderem o quê? Que a gente não pode separar uma parte que a gente vai gostar de um caso e apresentar. A gente não pode validar a parte casuística básica da evidência, às vezes até material da existência de um contato com o outro, e esquecer o que esse caso está fazendo. Não fazer nada com aquilo. Esses casos não estão acontecendo porque você tem a certeza que tem um objeto metálico aí na nossa frente, não tendo contato. Com certeza, só que muitas pessoas ainda hoje se postam exatamente dessa maneira. Como se o que importasse era saber se é magnésio, se é alumínio ou material burro. E não o que aqueles seres estão fazendo aqui, o que querem, se são positivos ou não, qual é a nossa história de relacionamento e ligação. Foi passado para a Bianca, por exemplo, dentro desse tipo de teor. A gente ainda vai falar como a história começou. Né? Que é o quê? Aquilo que eu falei ontem. Que um dos aspectos mais fundamentais dessa história toda, né, qual era? É que esses seres diziam e falavam abertamente da realidade, vamos dizer assim, de processos reencarnatórios, reparem, não de uma maneira religiosa, tá, mas como sendo isso um processo natural da própria evolução do universo que eles partilhavam. E isso acontecia com cada um deles. E aquele detalhe que eu fiz ontem, que é de suma importância para a gente entender o que está sendo feito conosco hoje a nível de recuperação. Ou quê? Ou seja, que eles, quando desencarnam, eles não usavam esse tipo de definição ou de referência para se fazer menção, no caso, ao processo reencarnatório, no caso, mas falavam claramente desse processo. Quando eles saíam do seu corpo físico, quando a sua matéria física deixava de ser passível de ainda existir de maneira, vamos dizer assim, razoável dentro do meio físico, eles simplesmente, dentro daquela morte, entre aspas, nossas e deles, eles foram habitar um outro corpo, dentro do novo processo encarnatório, eles traziam toda aquela bagagem herdada das suas vidas pregressas. Como eu falei ontem, qualquer um de nós, um dia que tiver essa condição, vai poder perceber o nível de avanço que isso permite para a compreensão de tudo.
Muitas das pessoas hoje não entendem por que e como várias experiências contadas estão falando que o homem, de repente, vai ter, entre aspas, de repente, vai ter o quê? Vai ter um despertar para a realidade espiritual. Eu tenho certeza que a gente vai ter esse nível de situação dentro de pouco tempo, não é porque a gente vai ficar bonzinho ou toda a humanidade vai ficar boazinha, mas que é simplesmente porque a gente vai poder perceber na prática esse tipo de realidade a partir dessa interferência final que está sendo feita junto a nós para nos bloquear em relação a isso tudo. Tá? Então essa foi uma parte realmente marcante para mim quando foi colocado, como eu falei, e a Bianca expressou-se dessa maneira várias vezes no passado, em eventos, na televisão, programas de rádio diante, falando que Carrão, já de início disso, não posso me comunicar com você em matéria, só com você espírito. Tá? Vamos lá. Aí surge a parte depois mais detalhada, exposta por ela e por seu ex-companheiro, sobre a origem e essa planetária da humanidade, que eu considero a parte mais importante em termos do aprofundamento que foi dado. Tá? Mas como é que a coisa, de maneira resumida, pode ser apresentada hoje aqui para vocês? Né? Segundo esse ser, segundo Carrão, uma outra entidade também com o mesmo tipo de padrão físico se apresentou como os chamados Zir. Né? Agora, como é que essa comunicação, isso eu já esquecendo de falar que alguém ia perguntar o ela depois, para esse detalhe que tem que passar. Como é que acontece a comunicação desses seres para a nossa humanidade? Tá? Via telepatia, muitas vezes, às vezes esses seres do aspecto humano conseguem falar a língua nativa das pessoas que eles estão contatando, seja português, inglês, como a gente tem em alguns casos documentados pelo mundo afora. E uma terceira opção qual é? É através de algum tipo de equipamento relacionado a um processo de tradução simultânea. No caso do casal, foi assim que aconteceu. Foram vestidos capacetes a Bianca e no Hermínio, seu ex-companheiro, na época. Esses seres vestiram também o mesmo tipo de equipamento e esses capacetes tinham uma espécie de coisa semelhante a fios que eram conectados até uma grande estrutura, uma grande máquina ou computador, ou coisa parecida, num dos lados do ambiente onde o casal estava, sentado em poltrona, ou coisa parecida. E através desse tipo de artefato, de repente a Bianca percebe que alguém estava falando com ela. E ela estava entendendo. E era o Carrão. Tá? E aí começou a haver todo um processo de comunicação. Eles ficaram 2 dias dentro da nave. Tá? Então vamos aí, agora, de maneira resumida, a mensagem em relação à origem da humanidade, como ela foi passada. Nosso planeta já tinha vida vegetal e animal, segundo foi passado, mas de um nível ou de escala de evolução inferior. Assim, tais civilizações, as relacionadas ao caso do casal, tais civilizações... assim, tais civilizações teriam estudado o clima, eu repeti ali, o clima terrestre, suas condições ambientais e características geológicas em geral, chegando à conclusão que a Terra, ou seja, o nosso planeta atual, oferecia condições favoráveis para passar por um processo futuro de colonização. Assim como outros mundos já haviam sido colonizados ou localizados, estavam sendo visitados antes. Aqueles visitantes cósmicos resolveram então semear formas de vida vegetal e animal mais avançadas, que eram provenientes dos mundos que participariam no futuro, em relação àquela época, do processo de colonização. Quando as condições do planeta já estavam mais favoráveis e permitiam uma intervenção mais profunda, cada grupo de colonizadores se estabeleceu na região do planeta onde o clima era mais próximo das condições de seus mundos de origem. Essa é, na verdade, segundo a história da experiência da Bianca, e também de outros casos posteriores, do processo de distribuição das nossas raças tidas por nós como terrestres. Por isso é que a gente teve determinadas raças em áreas específicas do planeta, segundo a mensagem. Tá? Nesse ponto das revelações de Carrão, Bianca lhe interrompeu e perguntou por que, se o que ele estava falando era verdade, aqueles mundos que haviam participado da colonização haviam abandonado o homem à sua própria sorte depois. Tá? A entidade alienígena teria explicado que isso nunca aconteceu, aquilo que a gente está cansado de afirmar, e que nossos próprios registros confirmariam essa realidade. Tá? Que registros são esses? São registros históricos, são as nossas lendas, as nossas mitologias, tradições religiosas, a presença de achados arqueológicos daí para frente. Né? Continuando, nossa presença, a presença desses seres, foi sempre sentida em seu mundo, em todas as épocas. Sempre estivemos aqui, mas em um tempo ainda desconhecido do homem da Terra, por razões que não podemos evitar, o planeta Luz, que se referia ao nosso Sol, emitiu uma forte descarga de energia, que atingiu seriamente seu planeta, no caso a Terra,
e todo o sistema solar. Diante da insistência de Bianca em entender o assunto, ele fez referência que as emissões de energia, aquela atividade anômala do nosso Sol, teria impedido qualquer viagem de socorro à Terra em meio àquele processo de atividade anômala do nosso Sol, devido às barreiras magnéticas que se formaram em torno não só do nosso planeta, mas também de todos os corpos do nosso sistema solar. Carran explicou ainda que o nosso planeta, a Terra, reparem, ficou isolado, sem qualquer forma de ajuda e contato, durante cerca de 3.000 anos. Durante esse período, realmente, a humanidade, aquela humanidade descendente do processo de colonização atingida pelo processo cataclísmico, ficou isolada. Nossas naves não tiveram condições de romperem essa grande quantidade de energia desprendida pelo planeta Luz, que atingiu a atmosfera da Terra e o sistema de proteção da vida no seu mundo. Isso aí foi o mais grave, como a gente vai ver. A história continua com a entidade explicando que aquele acidente e condição especial do Sol teria provocado grandes prejuízos para a humanidade. Teria provocado o deslocamento do eixo de rotação da Terra, originando grande destruição. Os mares e oceanos teriam trocado de lugar, o mar teria invadido e destruído vários dos polos civilizatórios ou cidades que haviam sido implantados nesse passado remoto. Né? A maior parte da vida na Terra foi extinta, segundo as informações de Carran. Os dias ficaram mais curtos devido à aceleração do movimento de rotação de nosso planeta. Mas o pior problema, o que provocou maiores dificuldades, foi o rompimento de uma das camadas protetoras de nossa atmosfera, que envolviam e protegiam o planeta, o que permitiu a passagem de um excesso de emanações provenientes do nosso Sol. Tais radiações acabaram por provocar sérios danos aos cérebros dos sobreviventes da catástrofe. Que emanações são essas, basicamente, que podem interferir de maneira negativa, gerando mutações também negativas? São os próprios raios cósmicos provenientes das explosões solares a uma escala maior. Tá? Hoje a gente entende isso cientificamente dessa maneira. Quando as condições já permitiam, finalmente, aquelas civilizações que haviam, reparem, participado do processo de colonização, chegaram ao planeta, no caso a Terra, e encontraram os descendentes, reparem bem, do processo de colonização em um estado de total falta de consciência. Os descendentes não sabiam mais das suas verdadeiras origens, não entendiam nada, e muito menos quem eram aqueles seres que estavam começando a se apresentar de novo. As pessoas, aí abre aspas, declaração do próprio Carran, as pessoas que havíamos deixado na Terra não existiam mais. E as gerações que restaram não nos reconheciam mais, chegando mesmo a nos confundirem com deuses. Todos estavam embrutecidos e inconscientes. Tentamos ajudá-los, cedendo novamente muitos dos nossos recursos e informações, mas quando recusávamos qualquer gesto de adoração, ficavam, reparem bem, furiosos e se negavam a aceitar que não éramos criadores ou deuses, e sim pessoas iguais a todos. Por isso, não havendo mais condições para que pudéssemos corrigir este efeito, recebemos instruções para nos afastarmos do homem da Terra. Ou seja, essa é a parte básica daquela informação que eu pude estudar a fundo, e para quem ainda questiona a validade dessa história, eu já publiquei 3 livros com toda a evidência a nível de prova fóssil, não só da vida em geral do nosso planeta, mas também da própria evolução da chamada espécie humana, atual chamado Homo sapiens sapiens, evidências arqueológicas e evidências dentro da paleologia que mostram que isso que foi revelado para Bianca, nós temos hoje uma certeza realmente definitiva, que explica de uma maneira muito mais séria e aprofundada e passível de ser aceita a origem do homem, do que simplesmente aquilo que a gente aprendeu no colégio, onde restam a ser descobertos vários elos perdidos daí por diante. Tá? Vamos lá. Antes de eu chamar a Bianca para responder agora as questões de vocês, até eu tenho pelo menos mais 2 para fazer a ela, que eu nunca tive a chance de fazer antes, viu? Tá? De detalhes que nem meus colegas, nem eu mesmo ainda não tive tocado de perguntar. Tá? Vamos lá então. Antes de eu chamá-la aqui, para ter vontade de com vocês, vamos falar alguma coisa que a gente tem de maneira super resumida para a gente. O Rafael dessa vez já me prometeu que tira aqui na máquina, está lá atrás do olho já. Né? Tem quanto tempo, Rafael? Quanto tempo a gente tem? Fala aí. 10 minutos? Então já vou falar isso, já vou chamar a Bianca. Tá? Só para vocês terem como exemplo, tá? Quando a Bianca chegar, ele vai dar mais um tempo especial, viu? Fica tranquilo.
O que acontece? Para vocês terem uma ideia, a gente aprendeu o quê? Que a vida evoluiu na Terra, acidentalmente, a partir de um salto de evolução química para biológica. Não é explicado. Esse é o primeiro grande erro perdido. Tá? Por acaso aconteceu. Isso é que a ciência fala. Por acaso isso aconteceu. Tá? É o Deus acaso, como eu costumo dizer e falar algumas coisas. Agora, se a gente for estudar a evolução da vida aqui na Terra, a gente vai descobrir o quê? Que existem vários elos perdidos nessa escala. E no meio desses elos perdidos, que a nossa ciência da paleontologia não consegue explicar, existe, pelo contrário, uma prova, não só fóssil, mas também da área arqueológica, que documenta tudo aquilo que a Bianca falou. A gente já conseguiu até datar aproximadamente, via processo de estudo geológico, o tal acidente solar. Isso está nos meus livros, os 3 livros que abordam esse tipo de coisa. Tá? Mas vamos lá, vivemos 10 minutos. Já existe até um prêmio Nobel hoje falecido que defende qual a ideia? Que a vida na Terra é fruto do processo de semeadura feito aqui em passado remoto por alguma civilização cósmica. Quem é esse prêmio Nobel? É o próprio Francis Crick, químico norte-americano, como eu falei, falecido hoje, que foi o grande responsável pela descoberta da estrutura molecular do DNA, ou seja, a base da vida. Justamente o cientista que fundamentou todo o conhecimento sobre a base da vida terrestre, morreu afirmando que a vida é de origem extraterrestre, a nossa. Tá? Só para... A gente tem evidências desse tipo, de ligas metálicas, objetos metálicos, às vezes esféricos, que mostram que já havia tecnologia avançada aqui na Terra, claramente só podia estar vindo de fora, com milhões de anos de idade, às vezes até bilhões de anos de idade, como essa aqui. Essa pecinha esférica aqui foi encontrada numa camada geológica que tem quanto? Tem 2,8 bilhões de anos de idade, quase 3 bilhões de anos. Quem fez isso e deixou na Terra naquela época? Só poderia ter sido realizado por esses seres ligados ao processo de colonização, que é uma dimensão, nessa época, de preparação da vida em termos de semeadura mais avançada aqui na Terra. Aqui um detalhe, ele tem inclusive uma marcação a nível equatorial, é claro. Existem pegadas de pés calçados, que esses seres fechados, e como as pegadas de dinossauros há milhões de anos se tornaram estrutura petrificadas, que mostra o quê? Que seres do tipo canã, iguais a nós, por exemplo, andaram pela Terra deixando seus rastros. E como os dinossauros deixaram algumas pegadas que ficaram preservadas, esses seres fizeram a mesma coisa. Então, se o que a Bianca fala não é a verdade, como é que a gente pode explicar, por exemplo, pegadas de pés calçados, semelhantes aos nossos atuais, por exemplo, com 500 milhões de anos de idade, que é a idade dessas duas, encontrada nos Estados Unidos em 68. Uma outra aqui, a parte do calcanhar, um dedo fossilizado com milhões de anos, um dedo humano fossilizado. Isso tudo não chega nos jornais. Se vocês vão encontrar em revistas científicas com muita sorte. Tá? E quando vão para os museus, tendem a desaparecer repentinamente. Fazem parte do inventário, de repente a pessoa procura para a investigação, não está mais aqui, sumiu. Tá? Eu vou chamar a Bianca, que o tempo realmente está curto, para que ela realmente possa dar a contribuição que só ela realmente pode fazer para vocês hoje aqui. Por hora, eu agradeço a atenção de vocês mais uma vez e convido a nossa amiga já eu tinha tido a oportunidade de perguntar, as duas também, agora, vocês ficaram aproximadamente 2 dias fora. Eles foram para dentro de uma nave, como eu falei ontem rapidamente, a partir do momento que o carro não ia, parado, na época que a BR-040 estava sendo construída entre Rio de Janeiro e Juiz de Fora, eles pararam para descansar, o Hermínio estava precisando descansar, e a Bianca ficou no carro, e de maneira resumida, até que o UFO veio, o balão se transformou no UFO, levou o carro para dentro com eles, e eles foram conduzidos com uma espécie de uma nave mãe, uma nave maior, quando aí finalmente o casal é retirado, convidado a sair, a sair do carro, e aí eles são levados para aquele ponto que eles tiveram contato. Agora, além dessa mensagem, dentro desses 2 dias que vocês ficaram dentro da nave, você, para começar, tem uma lembrança de tudo que aconteceu nesses 2 dias ou existe um apagamento parcial da memória? Bom dia, gente. Olha, não houve apagamento parcial da memória. O que aconteceu é que durante um período nós dormimos, porque nós ficamos cansados. E a conversa continuou quando acordamos, a partir do ponto que havia se encerrado quando nós dormimos. Então, eu acho que foi sono mesmo. Tá certo. Não foi apagamento. Tá certo. Tá. Foi seu primeiro amigo ali? Bianca, eu gostaria de saber, nesse período de 48 horas que vocês tiveram dentro da nave,
houve algum tipo de alimentação ou qualquer coisa desse tipo? Houve sim. Teve um momento que eles trouxeram para a gente a comida porque eu tinha dito que estava com fome. E aí ele entrou uma moça que trouxe uma bandeja com 4 copos, que não era bem copos, eles tinham as medidas, era diferente do nosso, mas para mim era copo. E que tinha um líquido dentro, incolor, que para mim me pareceu água. E trouxe 4 pães, que eu chamo de pão, redondos assim, e branquinhos, branco leitoso. Só que quando eu comi o pão, ele não tinha gosto de nada. E quando eu tomei até então o que parecia água, tinha gosto de tudo. Era azedo, era salgado, era oleoso, era um negócio muito ruim. Muito ruim. E eles estavam comendo também com uma boca muito boa, como nós fazemos os nossos lanches aqui. Então nem foi possível comer e beber todo aquele líquido. Mas alimentou, nos sentimos mais fome depois. E dormimos. Nesses 2 dias, pelo que se entende da história da senhora, houve tempo de fazer muitas perguntas. Eu queria saber hoje, depois de passado todo esse tempo, qual a pergunta que a senhora deveria ter feito e não fez, e qual a pergunta que a senhora fez e não houve a resposta. Olha, a princípio, lá dentro da nave, naquele dia, em 12 de janeiro de 76, eu não tive, assim, nenhuma pergunta que eu tenha feito que eu não tivesse obtido resposta. Agora, teve uma pergunta que eu fiz, porque eu estava, enquanto o Hermínio exorcizava e dizendo que era o diabo e que o diabo ia desaparecer, se o diabo não desapareceu, então eu comecei a fazer perguntas. Porque não é difícil. Eu nunca tinha ouvido falar em extraterrestre, muito menos em vida após a morte, muito menos que havia a vida em outros planetas. Para mim, eu fui criada dentro da Assembleia de Deus. Então, não tinha a menor chance de se falar sobre isso. Depois eu fui nas testemunhas de Jeová sendo mulher do pastor. Então, não tinha como se ouvir falar sobre isso. É por isso que eu vi a nave e eu não tive medo. Como é que eu ia ter medo de uma coisa que eu não sabia que existia? Estava vendo ali, estava vendo um balão lindo. E ainda tendo orgulho, falei, puxa vida, mineiro custa fazer alguma coisa, mas como faz? Que coisa maravilhosa. E era uma coisa maravilhosa mesmo. Era uma coisa maravilhosa mesmo. Até que aquele balão se apagou e eu pensei que tivesse caído atrás da montanha. Aí eu ouvi um barulho de um lado da estrada, fazia assim, aquele trem que vibrava, e de repente eu gritei que um avião estava caindo em cima da gente, porque eu vi aquele vulto grande e apagado. Aí não estava aceso. Chegou por cima e sugou o carro. E uma coisa muito rápida. Eu só tive tempo de me segurar no banco assim e fiquei dura ali. Porque, a princípio, eu fiquei como se eu fosse virar dentro do carro, ia flutuar e virar. E depois um peso que colou a gente na poltrona, assim, que ninguém conseguia nem falar. Então, quer dizer, quando ele me falou que era coisa do diabo, eu acreditei. Falei, agora ele vai exorcizar e o diabo vai desaparecer. Que nada, o diabo continuou olhando para ele assim. Ele ficou olhando e eu falei, já que o diabo não some, vamos conversar, né? E principalmente porque ele perguntou para mim se todos na minha terra pensavam assim como ele, o Hermínio, a respeito deles, né? Eu falei, olha, eu não sei não, mas eu nunca tinha ouvido nem falar, mas pensar como Hermínio, com certeza não, tinha outras pessoas que pensavam diferente. Foi isso.
A pergunta eu vou falar daqui a pouco, porque foi sobre doença e morte. Que ele disse que na terra dele não havia doenças e nem morte, e foi daí que surgiu o trabalho que eu faço hoje. Mas eu quero responder primeiro a respeito do contato, que eu sei que todo mundo vai perguntar. Por favor. Bianca, prazer. Quem está com o microfone ali? Quem está com o microfone? Depois vai para você, Marcelo. Prazer te conhecer aqui Obrigada. pessoalmente. Pude ver na internet a sua entrevista na época. E ficou uma coisa que você não respondeu naquela época, que você não tinha coragem, ou talvez não era o momento de ser esclarecido, todos podiam te ouvir. Foi uma resposta, uma informação que Carrão havia lhe dado sobre a humanidade. Você se recorda? Eu me recordo, sim, porque não tem como esquecer a presença de Carrão. Sinto muito, até porque eu ainda convivo com as situações e os contatos, afinal de contas, eu aprendo com isso. Então, a presença dele é permanente na minha vida, por isso não tem como esquecer. Mas o que não dava para falar é porque tudo que eu falava para os pesquisadores, ou que o Hermínio falava, aquilo parecia que virava prova contra a gente. Então tudo era transformado numa grande mentira, um motivo para ser desacreditado, o contato, e a situação é muito difícil para um pesquisador. Eu não sei como é hoje, mas naquela época era muito complicado mesmo. Então, a grande pergunta foi que todo mundo dizia que o ser humano tinha milhões de anos aqui na Terra, tinha milhões de anos. E o Carrão disse que nós tínhamos sofrido um acidente há 12 mil anos atrás. E que nós estávamos agora, nesse período, no meio de um outro acidente. Isso ele falou há 35 anos atrás. Então, quer dizer, como é que vai falar isso? Olha, o nosso mundo vai acabar, vai explodir, vai isso, vai aquilo. Não dá. E dizer, a ciência está errada em dizer que a humanidade tem milhões de anos de evolução. E o Carrão disse, não, vocês perderam a consciência e o contato conosco num acidente que houve há 12 mil anos atrás. Hoje em dia eu já ouço falar que há 12 mil anos atrás nós tivemos um acidente global, ou planetário, como é que eu digo isso? Como é que eu digo isso? Entende? Então, 12 mil anos. E hoje a ciência já está provando que nós tivemos, graças a Deus, hoje eu ligo a televisão, a Discovery informa a gente de tudo que está acontecendo em matéria de pesquisas, etc. Né? Então, está sendo provado hoje que há 12 mil anos atrás nós sofremos um acidente que causou esse apagamento da nossa memória em relação à lembrança e à convivência com ele. Hoje em dia nós temos o quê? Nós temos algumas pessoas como eu, que não acreditava neles, nem que eles existiam, e que de repente eles fizeram esse contato e hoje a gente fala a respeito deles assim como nós falamos do nosso amigo, do nosso vizinho. Tanto é que eu estava ouvindo aqui o Petit dizer a entidade Carrão, eu falo, nossa, meu Carrão é tão meu amigo, eu não consigo falar sobre ele o considerando como uma entidade. Eu considero uma pessoa, um amigo. Então, a gente falou, entidade Carrão, eu falei, agora pronto, agora pegou. Não é porque o Carrão é uma pessoa de carne e osso, assim como nós. Não tenho nenhuma dúvida. Mas eu respondi a pergunta? Sim. O Marcelo atrás. Agora seguindo aqui. É o seguinte, bom dia, Bianca. Eu queria que você falasse assim rapidamente sobre 3 coisas. Eu vou colocar muito rápido aqui. Uma é assim, se a aparência deles seria como a nossa, parecida com a nossa ou não, e de que sistema planetário eles são, e se lá no planeta deles, que geralmente nos planetas mais avançados é assim, não existir dinheiro,
seria um comunismo, mas comunismo no bom sentido, ou seja, tudo que há de bom e necessário ser comum a todos. Ninguém precisa comprar, porque ninguém vai usurpar nada, ninguém vai roubar nada, então não precisa pagar nada para pegar as coisas necessárias e ninguém vai querer usar além do necessário. Isso seria assim no planeta deles. Sim, olha, a princípio ele é um ser humano, tem 2,5 metros de altura, então, sobre a aparência dele. Na época todo mundo achava ele muito grande, entende? E hoje em dia nós temos pessoas bem mais altas do que ele aqui. Então veja bem que tudo é uma questão de tempo e de ponto de vista, né? E de alimentação também. Então, agora, quanto à terra dele, ele diz que lá eles não compram nada. Eu queria saber, já que eles não tinham dinheiro, como é que eles faziam para comprar as coisas? Ele disse que lá na terra dele eles não compram nada. Tudo chega à casa deles de acordo como chega na casa de todos. Nem ir buscar eles vão, tudo é levado, entregue. Eles, quando mudam de um setor para o outro também, não tem que fazer mudança não, só troca de casa. As casas são todas, tem tudo que todas têm. Eu também estou querendo. Estou fazendo um esforço sobrenatural para isso. A pergunta é, se os contratos continuam atualmente, que tipo de informações o Carrão tem passado? E se ele fala alguma coisa sobre 2012? É isso que eu perguntar. Se ele fala alguma coisa sobre 2012. Não, ele não fala especificamente sobre 2012, já que ele, há 35 anos atrás, disse que nós estávamos no meio de um problema com a rotação do nosso planeta, que provavelmente a nossa Terra a água iria invadir tudo, então eles estavam tentando frear esse movimento planetário, não universal. E com isso, ele não deu datas, eles estão tentando evitar. Mas se eles não conseguirem, então eu não sei se vai ser em 2012. Mas eu sei que quando completar 12 mil anos, a coisa acontece outra vez. Do mesmo jeito. E aí ele diz que, provavelmente, com a aproximação de um outro corpo celeste que está vindo, que é de energia fria, aí a nossa radiação, a radiação que nos afeta, com certeza será menos, e com isso nós vamos recuperando a memória de tudo que nós já sabemos está imotado em nosso corpo, não é no ser humano. É o nosso corpo que não nos permite lembrar. Porque esse acidente aconteceu foi com a matéria humana, e isso embotou o ser humano que habita a matéria. Que no caso somos nós. Eu que estou falando com você, como o Petit disse, eu não falo com você, matéria, porque se eu tenho mais alguma coisa em mim, eu te ficar. Porque eu não estou vendo nada, né? Se eu não sou eu, então eu sou o quê? Porque ele disse que eu era um espírito, e ele também o era. Eu falei, eu não acreditava em espírito. Falei, mas então onde que está esse espírito, né? Aí diz ele que o nosso corpo é que sofreu esse bloqueio. E que com a chegada desse outro corpo celeste, que foi arrancado daqui há 12 mil anos atrás, está retornando, aí equilibra-se as energias do nosso planeta, e com isso o nosso cérebro passa a funcionar na totalidade, porque hoje ele só funciona parcialmente. Como é que a senhora foi escolhida por ele? É comunicação. Deixa eu só colocar uma ordem aqui. Pessoal, no microfone já tem uma ordem. Da ali vai para o Afonso de Fricone. Mais 5, porque nós estamos com horário estourado. Primeiro, Bianca, prazer em te conhecer. Eu conheci há 20 anos atrás o Emílio, tive a oportunidade de prestar um trabalho para ele em São Paulo, e sempre quis te conhecer também, e hoje deu certo. Muito obrigada. Então, eu tenho a seguinte pergunta.
Se você tivesse que resumir a mensagem espiritual central do Carran, por exemplo, assim, o que é essencial para a gente realmente poder ser considerado um ser espiritual e fazer jus a esse nome? É o que o Carran disse. Saia de sua matéria e verás que você é a mente que pode ver, que pode sentir, aprender e raciocinar. Então poderás entender que a matéria é somente uma parte sua e não totalmente você. Bianca, envolvido pela sua lucidez. Bom dia. Bom dia. Agradeço mais uma vez a sua intervenção ontem por ocasião da nossa palestra. Temos a impressão que estamos indo para a mesma direção, graças à presença de espíritos que estão aí, encarnados e desencarnados, nos ajudando nesse momento de grande transição. Bianca, eu sinto que quando você fala deste extraterrestre, que nós hipotecamos nesse instante o nosso agradecimento, a sua expressão, a sua face se modifica, você parece que fica ainda mais, é uma pessoa serena, ainda mais serena e mais tranquila. Quais são os seus sentimentos em relação a essa criatura? Você deseja reencontrá-lo e você o encontra eventualmente em sonhos ou desdobramentos espirituais? Se é que eu posso usar essa expressão? Sim, pode. Mas eu costumo encontrá-lo quando ele está dando aula fora do corpo físico. Eu o encontro fora do corpo físico. Então ele dá aulas e mostrando o mundo extrafísico, que é o que todos nós aqui conhecemos como mundo espiritual. Ele o trata como mundo extrafísico. Bem, então eu vejo quando ele está dando aula. Quando não é ele, são outras pessoas dando aula. Eu chamo de pessoas e não de entidades. Não de entidades, pessoas. Até porque o nosso grupo, eu nunca fui espírita, mas tenho uma admiração imensa pelo espiritismo. Porque o espiritismo, ele trabalha de verdade em prol da humanidade. E sendo que a maior parte das religiões que eu vejo, ela não faz pelo ser humano, ela faz pelo status da matéria humana aqui. Então não eleva o ser humano para nada, e sendo que o espiritismo, sim, esse tira a pessoa lá do buraco e vai caminhando com ela. E quando ela está lá em cima, aí ela deixa de ser espírita e vai ser espiritualista. Veja, aí pronto. Mas ocorre o seguinte, eu ainda encontro com ele na matéria, porque tem muitas coisas que ele precisa vir para ensinar. Eu só espero que você me pergunte o quê, porque já disse que tem 5 minutos. Então. Sim, isso está nos livros. Eu tenho 3 livros escritos, mas mais uns 12 para publicar. Obrigada. Então, ontem foi assim, por que não falou mais de uma coisa tão importante? Bom dia, irmã Bianca. Quem vos fala é o Falcone, eu sou de Jaraguá do Sul, é a primeira vez que eu participo de um congresso de ufologia, somos espíritas. Temos um hospital espiritual em Jaraguá do Sul, aonde os videntes vêm, seres que vêm nos ajudar, alguns grandões. Eu não sou vidente, eu não sei, mas minha mulher aqui atrás, pequenininha como é, mas enxerga longe no mundo astral. A minha pergunta é o seguinte, em relação ao planeta deles, porque eu já li um livro, Planeta Marte, de Ramatiz, onde diz que não existe guerra mais. Esses seres extraterrestres são muito evoluídos e já passaram desta fase de beligerância. Eles falaram alguma coisa nesse sentido para a senhora, em relação a não existir mais guerras, que lá predomina o amor, aonde o amor é que cura tudo, inclusive é o lema da nossa casa lá, e a gente percebe isso. As várias curas que obtemos, que para outros seria considerado milagre, para nós é uma rotina lá da nossa casa. Sim. Olha, ele nunca falou de guerra. Nunca. Guerra entre planetas, guerra
em relação a nós, não. Ele nunca disse de guerra. Aliás, ele fala muito de amor. De amor. E de um como tratar o ser humano. O relacionamento entre uma pessoa e outra, os cuidados que nós devemos ter com as palavras, com os gestos, porque às vezes não se ofende o outro com palavras, mas se ofende com gestos, se ofende com um olhar, se ofende o ser humano, já tem motivos demais para ser raivoso, então nós temos que ter cuidados, é assim que ele diz. O ser humano daqui tem todos os motivos do mundo para ter medo. Então eles têm que ter cuidado ao se aproximar de nós. Eles têm que ter delicadeza nos gestos, no olhar, porque senão nós podemos infartar, nós podemos morrer e depois eles são violentos. Não, eles só chegaram perto, só se aproximaram. Então eles falam de amor, de carinho e de respeito, e não de guerra. Nunca. Nem entre eles, nem entre planetas. Guerra é coisa nossa aqui, é um defeito que nós adquirimos. Eu acho que é de querermos tudo para um e não querer que os outros tenham para que possamos dominar. E aí, claro que aí se faz a guerra. Aí se faz a guerra, porque o direito que um tem, o outro tem também. Aí começa a disputa. Uma coisa tão sem graça. Tão sem graça, tão sem jeito, que, aliás, é uma vergonha para o nosso mundo isso. É uma vergonha para o nosso mundo as guerras. Não importa quem tenha direito, deixa cada um na sua terra. Não está bom assim? Para que querer a terra dos outros? Coisa feia. Coisa feia. Oi. Bom dia, eu venho de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, meu nome é Ivan Rodrigues de Amorim, eu estou ligado à astronomia há muitos anos e já estive aqui em Curitiba, talvez seja a terceira ou quarta vez, estive em conservatório, estive em Varginha. Bem, eu faria uma pergunta à Ivan, que seria no seguinte sentido: considerando que foste informado de que eles não têm doenças nem morrem, eles então devem ter uma população estática. Eu perguntaria, eles se reproduzem? De que forma eles se reproduzem? Como nós humanos? Seria essa a pergunta. Certo. A princípio eles se reproduzem sim, eles disseram que se reproduzem. E se reproduzem como qualquer matéria humana é produzida. Né? Então, através de fecundação ou de nascimento, eu também não entrei em tantos detalhes assim. E até porque, falar assim, como é que vocês se reproduzem? Eu já, de cara, imagino que é igual a gente mesmo. Então, mas eles são pessoas. Pode ser que tenham tecnologias, mas não entramos tanto nesses detalhes. Agora, quanto à população, eles dizem que a população é controlada. Não nasce mais pessoas do que o planeta suporta e possa cuidar bem disso. Aí aqui nós chamamos de Estado, né? Estado, governo, porque já que eles não têm dinheiro e tem uma evolução tecnológica gigantesca, tem tudo, então quer dizer, não é uma coisa assim que, estou grávida. Não é. Eu acho que não é assim. Então, tudo é bem planejado. Tudo muito bem planejado. Tá bom? Olá, Bianca, bom dia. Meu nome é Antônio Damiani, eu sou de Campo Largo, vizinha Curitiba. Eu queria fazer a seguinte pergunta para você. Pelo que eu entendi, da sua experiência, pelo que eu entendi também do que o Petit comentou, vamos dizer, a vida foi semeada, né, em planetas propícios para o desenvolvimento da vida, né? Eu queria saber o seguinte: a origem deles, como se originou a raça do Carrão, como isso foi originado,
quem semeou o Carrã? E quem semeou o Carrã? Né? Eles falam de alguma origem primordial, se isso é originário desse universo, se é fora desse universo, como a vida inteligente efetivamente começou no primeiro lugar, em algum lugar. Essa é a pergunta. Obrigado. Olha, eu não sei te responder tudo isso aí não, viu? Mas tem uma coisa que eu sei, que o Carlos disse. Nós aqui, nós somos originários de 11 raças. 11 raças diferentes, planetas diferentes, vieram e colonizaram o nosso planeta. E nós, é por isso que nós temos aspectos físicos diferentes. Nós pertencemos a planetas diferentes, a nossa origem. A nossa origem não é uma coincidência do DNA, não. Entendeu? Não é assim, você aí é japonesa ou chinesa, né? Tem um olho assim, o outro é negro, o outro é loiro, olho azul. Tudo isso não foi uma coincidência, não foi. Isso, nós fomos trazidos para cá em matéria, quer dizer, o nosso corpo tem essa origem. E aí eu disse para ele que aqui nós acreditávamos que Deus tinha feito a Eva da costela do Adão, e o Adão tinha sido feito de barro. Aí ele disse que em todos os lugares se tem uma história de como a vida se originou. E que essa é a história que nós temos e que nos foi contada sobre a origem da vida humana na Terra. Mas que ninguém sabe de fato aonde se originou. Porque quem souber aonde se originou, com certeza conhece a força criadora. E a força criadora diz ele que é algo que nós sentimos, mas que não temos como conhecer. Porque jamais a criatura consegue chegar ao Criador. Obrigada. A gente vai deixar uma última pergunta e a Bianca vai fazer uma mensagem final. Eu queria só aproveitar e pedir para que vocês permaneçam no auditório, que a equipe do filme que vocês estão vendo aqui está pronta para se apresentar, então a gente dá intervalo depois, tá bom? Bom dia, Bianca. Bom dia. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de poder estar aqui. Nós do hospital somos de Jaraguá, como o irmão Falcone já falou. Nós viemos com o objetivo de procurar entender um pouco mais desses irmãos, vamos chamar assim, já que você disse que é difícil ver como entidade, né? Para mim é. E nós viemos realmente tentar entender um pouco mais, para que possamos servir de melhores instrumentos para poder ajudar as pessoas que procuram a nossa entidade, né? E por tudo que você disse, por todas as respostas que você passou, desculpa a minha ignorância se eu estiver errado, você me corrige, é a primeira vez que eu também estou aqui, mas eu imagino que eles tenham um objetivo ao acontecer o fato como ocorreu com você e com tantas outras pessoas, de buscar informações e de também estar passando informações. E mediante essas informações, todo esse conhecimento todo que você adquiriu através da experiência, a questão de tratamentos, assim, você sentiu alguma mudança na sua saúde e conseguiu passar isso às pessoas, ajudar de alguma forma na questão energética, não só através da ajuda da palavra, que já é muito, né? Mas, tipo, porque lá nós temos alguns tipos de tratamentos através desses irmãos e vem, né, através de intuições e de mensagens, como você também está passando. Foi passado algum tipo de mensagem nesse sentido de tratamento, a cura, a saúde das pessoas? Mas aí você está... A sua pergunta, ela se refere às pessoas de outro planeta ou às pessoas do mundo extrafísico?
Não, ao Carrão, por exemplo. Ele te passou alguma informação referente a esse sentido? Ele passou que nós temos aqui várias fontes de tratamento que recuperam o nosso corpo. E um deles é feito através das algas marinhas. Entende? Mas existe uma espécie de alga marinha, não é todas as algas marinhas. Mas nada assim, tipo, que ele poderia, por exemplo, eles estariam acrescentando nos nossos tratamentos. Talvez eu não tenha não. A não ser, por exemplo, se ele, o dia que está dando aula fora, se ele estiver acompanhado de médicos e tudo que que está passando para ver os trabalhos que estão sendo feitos, porque todos eles acompanham, tanto do mundo extrafísico, porque o mundo extrafísico não é outro planeta, não. Ele pertence a toda a humanidade, independente de ser aqui da nossa Terra ou de outra. Né? Então, eles acompanham isto. Acompanha a nossa evolução, principalmente nosso raciocínio. Como que nós estamos raciocinando sobre aquele assunto que está sendo discutido ou o trabalho que está sendo feito. Então, eles acompanham muito isso. Tendo chance de ajudar, energeticamente, esse é o ponto principal, eles ajudam sim, e muito. E você sentiu essa mudança no seu físico, assim, nessa questão energética? Eu não sei se naquele momento que eu encontrei com ele, eu estivesse precisando, assim, de mudança energética. Eu acho que eu fiquei com uma pilha de Deus. Acho que a minha energia estava toda de susto. Sabe? Assim, acho que a adrenalina subiu toda. Eu acho que naquele momento do contato, eu não senti mudança, não. Mas com o passar do tempo, a gente sabe que precisa de ajuda. Aí sim, aí eu fui ajudar. Estou sendo. Obrigada. Rafael, uma pergunta curta e Bianca, você obteve alguma informação sobre o DNA universal? Olha, não, porque eu nunca perguntei. Assim, existe um DNA universal? Sabe por quê? Olha, se você perceber, a minha situação diante da maioria das outras pessoas, ela é diferente. Porque eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão aqui, se não todas, são formadas e muito bem formadas, são doutores em alguma coisa. Eu não sou doutor em nada. Absolutamente nada. Eu aqui estudei só até o 2º ano primário. Então todo o conhecimento que eu ponho nos livros, aí eu aprendi foi com eles, e com o mundo extrafísico. Então, a técnica física para a conquista da autoconsciência, ela é que leva, que traz para nós realmente o conhecimento que todos tanto desejam, e autoconhecimento. Não é assim, você vai ser convencido disso ou daquilo. A única coisa que você tem que praticar a técnica. E sair e ver, conhecer, participar. É isso. Mas então, desculpe interromper, só um minutinho. Desculpe, não dá. Eu tenho uma agenda para cumprir. Eu vou fazer uma proposta para vocês em respeito a vocês. A Bianca vai conceder uma entrevista ao Petit, ao Grupo Alegria, ainda hoje. Sem hora para começar e sem hora para terminar. Vocês podem contribuir com essas perguntas entregando diretamente ao Petit. Tá bom? Isso vai ser disponibilizado depois. Nós temos uma agenda, né? Vocês têm que entender que tem um pessoal já aqui aguardando quase uma hora. Nós temos que, não podemos atrasar na tarde, temos a Margarete com a música daqui a pouco. Perfeito? Então contribuam, competir, fazendo suas perguntas, e eu vou deixar agora os minutinhos finais para a Bianca se despedir. Bianca, aí eu gostaria que você falasse, se você achar alguma coisa de pertinente que faltou, deixasse uma mensagem daquilo que fosse uma síntese do que você aprendeu com esse ser. Ou com esse ser. Esse ser, ele agora já está assim. Melhorei um pouco. Mas eu não quero fazer uma síntese.
Eu quero dizer que eu me afastei dos congressos, das pessoas, há uns 18 anos atrás. E hoje eu estou aqui e está sendo um prazer. Um prazer falar com vocês e poder ver também que não importa quanto tempo passe, a necessidade do saber faz parte do ser humano. As perguntas, como foi, como é o Carrão, o que foi que ele trouxe, elas são assim, elas fazem parte do interesse do saber humano. Então, obrigada a vocês, espero ter correspondido um pouco com os desejos de cada um. Bianca, Dalfo, Doni, o pessoal que acompanha